Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 3. Salmo 3. Salmo 3. Nós cantamos uma música agora dizendo que o mar se revolta e Cristo mandando sossegar. E a verdade é que há muitos momentos em que nós passamos por situações difíceis demais e até impossíveis para nós resolvermos. Se nós pensarmos naquele momento em que Cristo manda os discípulos sossegarem ou terem a tranquilidade, nós sabemos que era uma situação impossível para eles. Sabemos que a tempestade era grande demais para que eles pudessem sossegar, para que eles pudessem dormir. E há momentos de dificuldade que são realmente terríveis, há perigos que são terríveis, há situações de injustiça, há guerras, há momentos que nós passamos mesmo em nossas vidas que nós pensamos ser de fato impossível nós nos livrarmos delas. Nós estamos em um mundo que pode colocar diante de nós, sim, momentos de grande dificuldade. Há momentos de tão grande dificuldade que muitas pessoas, quando olham para nós passando por elas, pensam que Deus já não olha e que Deus se esqueceu, ou que Deus não irá agir, porque são momentos e circunstâncias de grande dificuldade e até mesmo impossíveis para o homem passar ou se livrar. E pensando, meus irmãos, nessas situações que muitas vezes parecem ser impossíveis ao homem, é que eu gostaria de olhar para a palavra de Deus e tentar compreender o que Deus nos diz a respeito disso. O que será que a palavra nos ensina quando nós estamos em meio a situações como essas? Como deve ser a nossa ação? Como nós devemos nos comportar e como nós devemos nos sentir? Isso tudo o salmista nos ensina por meio do Salmo 3. Vamos ler a palavra de Deus. Salmo 3, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar, meus irmãos. Mais uma vez, Pai, nós nos achegamos a Ti pedindo que o Senhor nos abençoe. Dessa vez pedimos que o Senhor nos dê a graça de compreender a Sua palavra, Pai. Dá-nos a graça também de podermos aplicá-la em nossas vidas, Pai. Nos ajuda a sermos filhos bons e fiéis do Senhor. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo é um salmo curto, mas certamente tem muito a nos ensinar. E hoje eu gostaria de pensar neste salmo, considerando essas situações de grande dificuldade que nós passamos e entendendo que este salmo nos ensina como nós podemos passar por elas e como deve ser o nosso sentimento diante dessas situações. O salmo nos ensina que quando nós estamos diante de uma situação impossível como essa, nós precisamos do Deus do impossível para nos ajudar a passar por uma situação como essa. Isso é a primeira coisa que este salmo nos ensina, porque de fato Davi estava passando por uma situação de impossível libertação. O salmo começa com o título Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho.
Davi, quando escreve este salmo, ele estava sendo perseguido. Isso vocês podem ler depois lá em 2 Samuel, no capítulo 15. Fala sobre a perseguição de Absalão, que era filho de Davi, e passa a perseguir o seu pai, buscando ter o trono de Israel. E essa história de Davi é muito triste, porque nós vemos um pai que é perseguido pelo filho, e o filho busca até mesmo matar o seu pai para que ele possa ter acesso ao trono de Davi. E na verdade a história toda da perseguição de Absalão, que é filho de Davi, a Davi, começa muito antes, quando nós vemos que Davi tem filhos com várias mulheres, não apenas uma, e estes filhos, então, têm um conflito muito grande. E isso acontece primeiramente porque Absalão, que era filho de Davi, com uma mulher, tem uma irmã chamada Tamar, e essa irmã Tamar era muito bonita, era muito formosa. E então nós sabemos pela história que um outro filho de Davi, mas com outra mulher, se apaixona por Tamar. E amando Tamar e querendo Tamar, então ele bola um plano para que ele possa possuir Tamar. E em um plano que ele bola, ele consegue possuí-la, mas de maneira forçada. Ele abusa e estupra Tamar. E essa situação para Absalão, que era irmão de pai e mãe de Tamar, foi muito terrível. E Absalão, então, nessa situação, ele, na sua mente, planeja uma maneira de se vingar. E depois de 2 anos deste ocorrido, ele consegue finalmente matar o seu irmão Amon, que havia possuído Tamar. E tudo aqui está formando o cenário para que essa perseguição de Absalão a Davi aconteça. Davi, quando fica sabendo que Amon é morto pelas mãos de Absalão, ele passa a perseguir também Absalão, porque Absalão havia matado seu irmão. E então Absalão foge. Mas depois de algum tempo, o tempo passa, Davi revê a situação e Absalão consegue retornar a Jerusalém. Quando Absalão retorna a Jerusalém, alguns anos se passam e Absalão começa a correr por meio do povo, levantando pessoas para o seguirem. E ele começa, durante 4 anos, a andar pelas casas, conversando com as famílias e dizendo às famílias: olha, não seria bom se nós tivéssemos um rei que olhasse para nós? Não seria bom se nós tivéssemos um rei que se preocupasse conosco? Eu, se eu fosse rei, eu poderia fazer isso. Eu, se eu fosse rei, eu de fato me preocuparia com Israel. E ele começa a levantar pessoas para apoiá-lo. E depois de 4 anos fazendo isso, a história nos conta que chega um momento em que Absalão tem apoio do povo todo e passa a perseguir a Davi. 2 Samuel capítulo 15, abram aí, no versículo 13. Segunda Samuel, capítulo 15, no versículo 13. Depois de Absalão passar 4 anos fazendo a cabeça do povo, depois de haver retornado a Jerusalém, diz a palavra ali: então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. E Absalão, de fato, gostaria de terminar com Davi. O versículo 14 diz assim: disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Davi entendia a situação como uma situação impossível. Ele entende que Absalão tem apoio do povo todo e o povo todo se lançaria contra ele. Ele chama os seus e diz: vamos fugir, porque nós não conseguiremos escapar de Absalão. É uma situação impossível para Davi, humanamente impossível. E é por isso que nós pensamos que em uma situação humanamente impossível, nós precisamos do Deus do impossível. O salmo que nós estamos lendo, versículo 1 até o versículo 4, fala assim:
Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Meus irmãos, esse texto nos ensina que mesmo quando nós estamos humanamente perdidos e numa situação impossível de ser resolvida, nós podemos confiar em Deus. Davi estava nessa situação, ele fala que há uma multidão perseguindo ele, são numerosos os adversários, são numerosos que se levantam contra ele, e de fato era o povo todo que estava contra Davi, e era o próprio filho de Davi que perseguia ele. Era uma situação que havia inimigos demais para que Davi conseguisse se livrar. E chega a um ponto que muitos até pensam que Deus havia abandonado Davi. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. E possivelmente alguns que pensavam que Davi estava até mesmo sofrendo o peso da mão de Deus. A história fala lá em 2 Samuel 15, 16 a respeito de Simei. Simei era alguém da família de Saul, e a história conta que Simei, um parente de Saul, começa a jogar pedras em Davi e dizer a Davi, olha, você é um homem que está sofrendo agora o peso da mão de Deus, pelo que você fez contra Saul. E amaldiçoava Davi e continuava caminhando atrás de Davi e jogando pedras em Davi. O pensamento de todos, ou de grande parte, era que Davi estava sofrendo o peso da mão de Deus. E muitos diziam, não há em Deus salvação para Davi. Essa era a situação de Davi, a ponto de humanamente ser impossível escapar, e a ponto das pessoas olharem para ele e dizerem, Deus já não está mais com Davi. Humanamente, era impossível para Davi. Mas é então que nós nos lembramos que o que para o homem muitas vezes é impossível, não é impossível para Deus. E Davi, de fato, confiava neste Deus, o Deus do impossível. Versículos 3 e 4, Davi mostra a confiança dele em Deus, dizendo, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Os versículos 3 e 4, meus irmãos, são uma expressão de confiança de Davi em Deus. Ele conhecia e sabia quem era o Deus dele. Ele entendia quem era esse Deus. Ele começa falando que o seu Deus é Yahvé. Lá no versículo 1 ele fala a respeito do Senhor que está com ele. E quando nós pensamos no Deus Yahvé, Yahvé é o nome próprio de Deus, este Deus é um Deus confiável, é um Deus eterno, é um Deus que não muda. Quando Davi clama a Yahvé, ao nome próprio de Deus, ele se lembra do Deus que libertou o povo do Egito. Ele se lembra do Deus que fez a promessa a Abraão, a Isaque e Jacó. Ele se lembra de Yahvé como o Deus que não muda e que é eternamente. Ele confia em Deus Yahvé. Davi confiava no seu Deus e tinha uma intimidade muito grande com ele, justamente por chamá-lo de Yahvé. Nós vemos na palavra de Deus que quando alguém chama Deus de Yahvé, está chamando pelo nome próprio, enquanto muitas vezes nós vemos outras pessoas chamando Deus de Elohim, que é um nome genérico para Deus. Aqueles que muitas vezes não conhecem a Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se pronunciam aqui na palavra a Deus como Elohim, como Deus, não como Yahvé. Davi confiava em Yahvé e chama o seu Deus de escudo. Veja, a situação de Davi era de inimigos se levantando contra ele de todos os lados. E aqui ele diz, mas eu não temo isso, porque o meu Deus é Yahvé, e porque o meu Deus é o meu escudo. Lá em Gênesis 15, versículo 1, está escrito, depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão,
numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Meus irmãos, aqueles que estão com Deus certamente podem olhar para a palavra e ver o que Deus fala a respeito dele mesmo para nós. Davi poderia olhar para a palavra e entender que Deus é de fato o escudo. E quando pensamos aquelas pessoas se levantando contra Davi de todos os lados, e nos deparamos com a palavra escudo aqui no hebraico, a ideia é de alguém que defende e protege de todos os lados. Se havia um exército contra Davi o cercando, havia também as mãos de Deus cercando Davi e o protegendo de toda e qualquer situação. Davi conhecia o seu Deus, que era o seu escudo, e diz que este Deus também é a sua glória. Meus irmãos, Davi havia perdido o seu trono. E quando pensamos em um rei, a glória do rei, via de regra, está na sua coroa. Mas Davi olhava de maneira diferente. Davi olhava para a situação e dizia que a sua glória não era nem mesmo ser rei, mas a sua glória estava em Deus. A palavra lá em Jeremias 9, 23 a 24 fala: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, glorie-se em conhecer a este Deus. E de fato Davi se gloriava em Deus e sabia o que era mais importante. Não era a sua coroa, mas era estar junto com Deus. E ele exalta a este Deus e diz que este Deus é também quem o exalta. Ele diz que este Deus é o exaltador, é aquele que o levanta, é aquele que o coloca acima de todas as coisas. É interessante quando nós pensamos em reis e pessoas com grande poder, porque via de regra essas pessoas são bastante orgulhosas e soberbas. Mas nós vemos aqui o entendimento de Davi. Davi entendia que ele foi rei, mas não pela força dele. Ele entendia que ele foi rei de Israel porque Deus o havia colocado ali. Deus o havia exaltado. Assim como ele entendia também que se Absalão estava agora numa posição de poder, é porque Deus o havia colocado ali. Davi entendia que Deus controlava todas essas coisas. E a palavra nos deixa muito claro isso. É Deus quem coloca no alto. E é Deus também que retira do alto. Ele é o exaltador, é aquele que exalta. Mas Ele também é aquele que humilha. A palavra nos mostra lá em Daniel, capítulo 2, versículos 20 a 21, fala assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Davi entendia que o seu Deus era Yahvé, que o seu Deus era o escudo, que o seu Deus era a glória, que o seu Deus era aquele que exalta, e por isso ele confiava neste Deus, porque ele conhecia o seu Deus. É por isso que no versículo 4 ele fala que com a voz dele ele clama ao Senhor, e ele do seu santo monte responde. Davi sabia que o seu Deus era também misericordioso e fiel. Se vocês olharem aí o versículo 3 e versículo 4, é interessante porque mostra um diálogo de Deus com Davi, ou Davi com Deus. Se o versículo 1 e 2 são pessoas falando contra Davi, Davi dizendo que os inimigos estão muito grandes, e as pessoas falando que não há salvação em Deus, no versículo 3 e no versículo 4, nós vemos que Davi passa a orar a Deus. Ele não fala mais em Deus na terceira pessoa, agora ele começa a se referir a Deus como tu, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Nos versículos 3 e 4 começa um diálogo de Davi com Deus, dizendo tudo o que Deus é e tendo a total confiança de que Deus responderia, pois ele estava clamando a este Senhor. E isso demonstra misericórdia da parte de Deus. Se Davi tinha um relacionamento com Deus, é misericórdia. Todos que têm um relacionamento com Deus é somente pela misericórdia de Deus, porque nós de fato não merecemos.
Na realidade, ninguém merece se relacionar com um Deus Altíssimo e Santíssimo. Quando nós podemos conversar com Deus é porque Deus foi misericordioso para nos ouvir e é gracioso muitas vezes para nos ajudar e nos dar a condição de caminhar. Mas Davi entendia que Deus era misericordioso e que Deus era fiel. Ele confiava na resposta de Deus. É muito interessante porque ele diz que ele clama ao Senhor e o Senhor do seu santo monte responde. E aqui a ideia de santo monte era aquele monte Sião que ficava lá em Jerusalém. Davi estava longe, em uma outra cidade, porque estava fugindo, e ele diz que ele confia que Deus que estava em Jerusalém, na cabeça dele, onde ficava o templo, a Arca da Aliança e tudo mais, onde ficava a Arca da Aliança, não o templo nessa época, e ele confia que Deus, mesmo lá, em Jerusalém, onde adoravam a Deus, ele responderia a Davi, que estava longe. Eu imagino Davi se levantando muitas vezes, olhando para Jerusalém, pensando no Monte Sião e sabendo que Deus o responderia. É como diz aquele salmo também escrito que nas palavras do salmista eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Davi olhava para este monte, o Monte Sião, elevando os olhos para o monte, sabendo que do monte viria o socorro. Porque Deus, no pensamento daquela época, estava no Monte Sião, aonde também estava Jerusalém e a Arca da Aliança. Davi tinha certeza que Deus era misericordioso e que Deus era fiel, e do seu santo monte responderia. E toda essa confiança, meus irmãos, que Davi tinha, nós muitas vezes olhamos para situações que nós passamos e nos perguntamos como é possível que alguém tenha tamanha confiança em Deus. Eu passo por situações difíceis que eu não consigo confiar assim em Deus. Eu não tenho toda essa confiança que Davi tinha. Como que é possível? E a verdade, meus irmãos, é que quem conhece Deus de verdade, confia em Deus. A nossa confiança está diretamente relacionada ao nosso conhecimento de Deus. Davi conhecia seu Deus e por isso ele confiava. Ele sabia que seu Deus era Yahvé, ele sabia que seu Deus era o escudo, ele sabia que seu Deus dava glória, ele sabia que seu Deus era o que exaltava, ele sabia que Deus era misericordioso e fiel e responderia do seu santo monte. E tudo isso ele sabia por meio da palavra de Deus. E conhecendo ao seu Deus, ele confiava. Eu penso muitas vezes quando nós temos agora essa situação nos nossos dias em que as pessoas vão pegar um táxi ou um Uber e nós ouvimos muitas vezes de pessoas que entram no carro e então alguma coisa acontece e algum problema acontece com essas pessoas. Às vezes, aquele que está dirigindo não é confiável. E existe até um certo medo das pessoas pegarem os seus táxis ou seus Ubers. E eu digo isso porque, meus irmãos, eu penso que muitas vezes a nossa confiança em Deus tem a ver com isso. Quando nós pegamos um táxi ou um Uber e nós não conhecemos o motorista, nós desconfiamos. E aqueles que não desconfiam, talvez, acabam sofrendo algo, mas existem muitos confiáveis. Mas o ponto é que, quando nós confiamos no motorista, nós entramos com confiança naquele carro. Eu me lembro quando eu era pequeno e eu entrava no carro dos meus pais e dali eu sabia que eu estava seguro. E era interessante que quando pequeno, a gente entra no carro e muitas vezes no banco de trás dá 3 ou 4 minutos e a gente já está dormindo. É interessante porque este entrar no carro dos pais e dormir no banco de trás significa que nós temos toda a confiança naquele que está dirigindo. Meus irmãos, eu entendo que nós temos toda a confiança naquele que está dirigindo, porque nós conhecemos aquele que está dirigindo. Quando eu era pequeno, eu conhecia o meu pai e a minha mãe.
E eu sabia que certamente eles não fariam mal para mim e certamente fariam todo o possível para que eu ficasse bem. Quando nós conhecemos de fato, nós confiamos de fato. Existe uma aplicação já inicial aqui para nós pensarmos. O quanto você conhece a Deus para que você tenha confiança nele? Muitas vezes nós passamos pelas situações difíceis, dizemos que não podemos ser como Davi e confiar em Deus. Mas muitas vezes porque nós não conhecemos Deus verdadeiramente. Não conhecemos Deus de fato. Não sabemos quem Deus é por meio da sua palavra. Se você não confia em Deus, o primeiro passo para você é conhecê-lo. É buscar ler na sua palavra quem Deus é. Quem é este Senhor? Por que que Ele é digno de confiança? Se você desconfia ainda e tem medo, olhe para a Bíblia e conheça o seu Deus. E assim você também poderá descansar quando está no carro, onde Deus está dirigindo. E é isso que Davi faz. No versículo 5 e no versículo 6, fica muito claro que quando nós conhecemos, e essa é a segunda verdade do texto, quando nós conhecemos o Deus do impossível, nós temos uma paz inexplicável. Versículos 5 e 6 fala assim: Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Novamente, pensando aqui na figura do carro e da criança e do pai, Davi aqui entendia que Deus estava dirigindo, e aqui no versículo 5 ele fala: eu deito e pego no sono. Ele estava já no banco de trás, dormindo e descansando nas mãos de Deus, sabendo que Deus, aquele que o guiava, era poderoso, era fiel, misericordioso, era o seu escudo e era o Deus que considera e ama os seus filhos. A confiança nos traz paz. Davi tinha tanta confiança em Deus que ele conseguia dormir mesmo sendo perseguido. Eu não sei quantos aqui de vocês, eu sei que eu já algumas vezes, mas quantos aqui de vocês já perdeu o sono por algum motivo? Quantas vezes, talvez, pelas situações da vida, pelas dificuldades da vida, pelas ansiedades, pelas situações impossíveis, a gente deita a cabeça no travesseiro e quando pensamos, agora eu vou dormir, é 1 minuto para a gente abrir o olho estatelado e começar a pensar nas coisas. Nós perdemos o sono muitas vezes pelas questões do dia a dia. Mas Davi, mesmo sendo perseguido, mesmo com todo um exército e um povo, que era o povo dele, mas que se volta contra ele, ameaçando de matá-lo, ainda assim cercado de todos os lados, a palavra diz que ele deita e dorme. Como é possível que alguém sendo perseguido deite e durma? No versículo 8 de Salmo 4 é a mesma ideia. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A verdade é que Davi dormia, e dormia mesmo, porque ele confiava em Deus. E ele sabia quem era o Deus dele. Ele diz, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E milhares aqui é a ideia de mais de 10 mil. E muito mais do que 10 mil. A palavra no hebraico para milhares é 10 mil. E aqui está no plural, então eram muitas dezenas de milhares que o cercavam e buscavam acabar com ele. Mas Davi confiava e dormia. E isso tudo porque Davi conhecia a Deus. A teologia de Davi fazia sentido para ele. A teologia, que é o conhecimento de Deus correto, muda a nossa vida. Muda o nosso sentimento. Muda como nós nos comportamos. Davi não tinha medo, pois ele sabia quem Deus é. Muitas vezes nós ouvimos no meio cristão que a teologia é algo frio. Ouvimos que a teologia mata.
Ouvimos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ouvimos que é inútil estudar a Bíblia, o importante é você ter comunhão espiritual com Deus. Ouvimos tudo isso, mas a palavra mostra muito claramente que a teologia é o conhecimento de Deus que muda a nossa vida e molda os nossos sentimentos. Por exemplo, vamos pensar um pouquinho na cabeça de Davi aqui, possivelmente. A teologia dele, o que Davi conhecia de Deus? Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é o escudo, é o que exalta e é a minha glória. Essa era a teologia dele, é o que ele sabia de Deus. E sendo isso que ele sabia de Deus, o que possivelmente estava na cabeça dele? Deus é poderoso, Ele tem poder para me livrar. Deus é o meu escudo, Ele pode me defender. Deus é misericordioso, Ele quer o melhor para os seus filhos. Deus é fiel, e fiel aqui não é ao filho dele, mas Deus é fiel à sua palavra. E a palavra de Deus, nós sabemos que lá em 2 Samuel 7 havia prometido a Davi que Davi teria uma casa dada por Deus, que Davi teria o descanso dos seus inimigos e que o descendente de Davi assumiria depois de Davi ter os seus dias terminados como rei. E isso não estava acontecendo. Davi conhecia o seu Deus e sabia que ele era fiel à sua palavra. E Deus cumpriria aquilo que havia prometido a ele. Davi sabia que Deus era fiel e por isso confiava em Deus. Veja, meus irmãos, como que o nosso conhecimento de Deus muda o modo como nós vemos a situação do dia a dia. Se nós entendemos que Deus não é o escudo, nós entramos em um conflito, em um medo extremo. Se nós olhamos para a situação e entendemos que Deus não tem poder para nos livrar, nós então caímos em uma tristeza imensa também e desistimos da vida. Se nós olhamos para a situação e vemos tudo muito grande e o nosso Deus é pequeno, então certamente nós não teremos a confiança de Davi. Mas nós teremos o medo que este mundo tem por não conhecer a Deus. Mas Davi conhecia. E a teologia dele era boa, era bíblica. E a ação de Davi então era confiar em Deus. Deixar nas mãos dele. E não querer ele sozinho resolver uma situação que para o homem é impossível. E tendo essa ação, ele tinha o sentimento de paz, que é o que nós buscamos muitas vezes. A paz, meus irmãos, vinha a Davi, porque ele conhecia o seu Deus. E aqui nós pensamos em uma paz de segurança. Ele confiava em Deus, que Deus o manteria seguro, porque Deus havia prometido isso na sua palavra, em 2 Samuel 7. Mas essa paz de Deus, a paz por confiar em Deus, ela se estende não só para aquela ocasião, mas para todas as áreas da vida. A palavra de Deus nos diz que Deus não é somente o escudo, mas Ele também é o provedor, é o defensor, é o vingador, é o dono do ouro e da prata. As várias situações que nós passamos no nosso dia a dia requerem que nós conheçamos a Deus em tudo o que Ele é. Se você já perdeu o sono, por exemplo, já perdeu a paz por dificuldades financeiras, quer dizer que você não sabe, não conhece que Deus é o provedor. E é o que a palavra diz. Se você já perdeu a paz e tem dificuldades no casamento, você tem que buscar na palavra de Deus o que Deus fala a respeito disso e quem Deus é. Se você tem dificuldades com os pais, com os filhos, no emprego, com bandidos, o medo, na igreja, na saúde, com vizinhos, tudo isso, você deve olhar para a situação, você deve pensar o que te traz o medo e você deve olhar para a palavra, o que a palavra diz sobre isso. O que a palavra diz sobre Deus. Como que a nossa mente deve ser reformada e renovada para que nós tenhamos o sentimento correto e a confiança em Deus. Davi tinha tudo isso e confiava em Deus, mas nós muitas vezes não confiamos. E se nós não confiamos, existe algo que nós precisamos fazer e é conhecer a Deus. Mas quando nós não confiamos, meus irmãos, e talvez você se encaixe nisso, preste atenção, quando nós não confiamos em Deus,
quando nós não confiamos em Deus, nós confiamos em nós mesmos. Se você não confia em Deus, você confia no seu braço, e aí mora o perigo. Porque se você não confia em Deus, você acha que você é responsável. E se você é responsável por solucionar uma situação que é impossível, tenha certeza que você será frustrado. Abram aí a palavra em Mateus 6. Versículos 25 a 33 falam sobre a providência de Deus. Mateus 6, 25 a 33. A falta de paz, meus irmãos, vem de pensarmos muitas vezes que nós somos os responsáveis por coisas que estão além do nosso controle. Diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida muito mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste, que sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. É muito claro o evangelista quando diz que nós não devemos nos preocupar e ficar ansiosos por aquelas coisas que nós não podemos controlar. Quem por ansiedade pode viver mais tempo? Quem por ansiedade pode se vestir melhor ou ter o alimento? Não é a ansiedade, não é a falta de paz que traz isso, mas é o próprio Deus. A palavra é muito clara, nós fazemos a nossa parte, mas o que nós não podemos fazer é de Deus. E nós temos de deixar nas mãos dele. No Salmo 127 fala que se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil levantar de madrugada e fazer o pão, porque Deus dá o pão aos seus amados enquanto dormem. A providência é de Deus. Nós trabalhamos, mas é Deus quem dá, é Deus quem concede. Nós precisamos crer nisso para que nós tenhamos a confiança. Nós fazemos a nossa parte, mas o que é de Deus, responsabilidade dele, deixe nas mãos de Deus. Enquanto você continuar confiando em você e tomando nas tuas mãos responsabilidades que não são tuas, você continuará perdendo o sono, você continuará em ansiedade e você continuará certamente com muita dificuldade nessa vida. Deixe o que é de Deus na mão de Deus. Faça o que é da tua parte, que é o que Deus mesmo te deu. A palavra diz que nós plantamos, é Deus quem dá o crescimento. Nós trabalhamos, é Deus quem dá o sustento. Nós fazemos nossa parte, o resto é da parte de Deus. Por isso nós podemos e nós precisamos confiar em Deus. E o salmista confiava. Mas isso não significa, é claro, que Deus resolverá todos os problemas de nossas vidas. Davi tinha plena certeza que Deus resolveria o dele, porque Deus já havia prometido a Davi
que faria isso. Deus havia prometido que Davi teria uma outra descendência. Deus havia prometido a Davi que Davi teria descanso dos inimigos. Promessas de Deus, e Davi confiava nelas. Mas é certo que muitas vezes nós não temos essas promessas de livramento. A palavra não diz que a vida do crente é uma vida sem sofrimento. Muito pelo contrário. Diz que nós passaremos por aflições. Mas em tudo isso nós temos a plena certeza que nós temos um Deus conosco. E nós podemos confiar que Ele está fazendo o plano dele se cumprir. Lembram-se que a nossa teologia, o que nós conhecemos de Deus, molda os nossos sentimentos? Quando nós sabemos, e a palavra diz isso, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós sabemos que mesmo que coisas que pareçam terríveis aconteçam, estão cumprindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós confiamos nisso. E isso nos traz paz. Nós vemos a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem aqui não é uma vida sem dificuldades, mas é a salvação. Então nós sabemos que tudo que nós passamos, por pior que seja, está no controle de Deus, para que nós tenhamos a vida eterna, para que o povo dele tenha a vida eterna. Meus irmãos, quando nós conhecemos a Bíblia, conhecemos quem Deus é, conhecemos que Ele é soberano e que Ele tem essa boa vontade e o seu plano é perfeito, nós podemos ter paz. Mesmo que Ele não nos livre de situações difíceis, porque nós sabemos que por meio das dificuldades, Ele está cumprindo o plano dele. E seja o que Deus quiser. E o que Deus quiser é certamente o melhor. Em tudo isso, meus irmãos, como Davi, confia em Deus. E certamente como Davi também, você terá paz. Porque Deus merece toda a confiança que nós temos nele. No versículo 5 fala assim: acorda porque o Senhor me sustenta. Quando Davi, eu imagino, dormindo e acordando no dia seguinte e pensando, estou vivo, ele possivelmente confirmava cada vez mais as verdades da palavra de Deus e dizia, eu acordo porque o Senhor me sustenta. E quando ele via isso acontecendo, só confirmava tudo o que ele cria deste Deus. E Davi não olhava então para a situação difícil, mas ele olhava para Deus. Ele olhava para a situação em que ele dormia e perseguido, mas acordava bem e sabia que Deus o havia sustentado, e isso aumentava a confiança dele em Deus. Meus irmãos, se vocês estão passando por uma situação que é parecida com a de Davi, acho que difícil, parecida com a dele, mas uma situação difícil também que pareça impossível, o que se requer de nós é que nós olhemos para a Bíblia, conhecendo Deus e o que Ele nos diz, e quem Deus é. E olhemos para a nossa vida, entendendo que muitas vezes Deus já tem feito grandes coisas, e já tem nos ajudado, e já tem nos salvado. Muitas vezes olhamos para a Bíblia e temos confiança, mas quando olhamos para a nossa vida e vemos que Deus já tem agido, essa confiança ainda aumenta. Olhe para a Bíblia, olhe para a sua vida, e com este conhecimento confie em Deus, e tenha a paz que somente Deus pode dar. Quando nós passamos por uma situação impossível, precisamos do Deus do impossível. Quando nós confiamos no Deus do impossível, nós temos uma paz que é inexplicável. E por isso tudo, a terceira verdade do texto, nós podemos clamar ao Deus Salvador. Versículo 7 e versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Meus irmãos, nós podemos clamar a Deus, porque este Deus não muda. Davi clama a Deus, diz, levanta-te, Senhor. Ele diz que este Deus é o Deus dele. E é interessante quando vemos que Davi clama dizendo, levanta-te, Senhor, porque parece que está em contraposição ao versículo 1, quando fala que muitos se levantam contra Davi.
Se muitos se levantam contra Davi, é agora Deus que se levanta contra os muitos. Levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu. Davi pede salvação ao seu Deus e salvação dos seus inimigos. E ele se baseia em dois fatos principalmente. Primeiro, que Deus sempre tem humilhado os inimigos dele mesmo, os inimigos de Deus, e faz esses inimigos inofensivos. Eu digo isso porque o salmista fala o seguinte no versículo 7. Feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Os inimigos de Davi aqui possivelmente eram os mesmos inimigos também de Deus. Está em paralelo aqui os meus inimigos com os ímpios. Os ímpios são inimigos de Deus, e os inimigos do salmista eram os mesmos. E Davi confiava que, como Deus sempre tem feito, sempre tem quebrado os dentes desses inimigos, sempre tem ferido no queixo os inimigos, ele fará isso novamente. E quando ele diz de ferir no queixo, é a ideia de humilhar. É uma figura de humilhação usada no sentido de que, pensando em uma luta, aquele inimigo levaria um soco ou um golpe no queixo, e então seria humilhado por este. É um bater no queixo, bater no rosto, uma figura de humilhação. E quebrar os dentes, uma ideia de deixar inofensivo. Quando nós pensamos, por exemplo, em leões, a força do leão está no seu dente. Se é retirado dele, torna-se inofensivo. Salmo 58, versículo 6 fala: ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. A ideia de arrancar, então, os dentes é de tornar os inimigos impotentes contra Deus e contra Davi. E Davi confiava nisso. Davi confiava também que os mesmos inimigos dele eram os inimigos de Deus. E isso tudo fazia com que ele pudesse clamar a Deus, clamar ao Senhor da salvação. E de fato, o nosso Deus é o Deus da salvação. No início do Salmo, muitos diziam: não há em Deus salvação para ele. E no versículo 8, o salmista nos diz: do Senhor é a salvação. O salmista termina o salmo dizendo que ele de fato confiava em Deus e sabia que este era o Deus da salvação. E este Deus deixaria sobre o povo dele a bênção dele. E eu acho interessante, meus irmãos, quando nós vemos a última parte do versículo 8 dizendo: e sobre o teu povo a tua bênção. Davi confia na resposta de Deus. Davi confia que Deus irá salvá-lo. E no finalzinho diz: do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo a tua bênção. E na verdade é o povo de Deus. São aqueles que eram de Israel, que estavam contra Davi. E quando Davi diz: sobre o teu povo a tua bênção, é mais ou menos assim: contra esses que estão me perseguindo, seja a tua bênção. Ele se lembra do seu ofício de rei e pede bênção sobre os seus inimigos. E então nós nos lembramos de Jesus, é claro. Do Senhor é a salvação. Apocalipse 7, versículos 9 a 10 fala sobre isso. No finalzinho diz: clamavam em grande voz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. De Jesus, de fato, é a salvação. Nós temos falado aqui muito a respeito de situações terrenas e dificuldades terrenas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e para Jesus, Jesus nos livra de algo muito maior. E a paz que Jesus nos dá não é sobre coisas terrenas, mas uma paz muito superior, que é uma paz espiritual. É uma paz de comunhão com Deus. Davi clama pela salvação dos seus inimigos. E nós nos lembramos sobre Jesus, quando pendurado naquela cruz diz: perdoa, Deus, porque não sabem o que fazem. Da mesma maneira, Davi tipifica Jesus aqui, pedindo pela salvação dos seus inimigos. No texto, meus irmãos, nós falamos sobre uma situação impossível.
A situação mais impossível que nós temos é o pecado. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. É algo impossível ao homem de transpor. Existe uma separação entre Deus e os homens, e é o pecado. E o homem jamais consegue superar essa separação. É a situação impossível, a mais impossível de todas. Mas então nós cremos no Deus do impossível. Lá em Mateus 19, 25 a 26, está escrito: ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus fala, fitando os olhos neles, diz: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Existe uma situação impossível que é o pecado, mas existe o Deus do impossível, para quem tudo é possível. E essa salvação, o livramento do pecado, é o que traz uma paz inexplicável. Se Davi podia dormir tranquilamente, então nós sabemos que também temos a paz com Deus, não nas situações terrenas muitas vezes, mas temos a paz melhor, que é a paz espiritual. Romanos 5, versículo 1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabendo dessas coisas, é que nós, assim como Davi, podemos confiar em Deus e declarar que nós confiamos em Deus. Romanos 10, versículo 9 a 10, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se Davi confiava em Deus e clamava a Deus, sabendo da sua salvação, nós também podemos confiar em Deus com o coração e declarar com a boca que nós cremos neste Senhor e seremos salvos. Talvez não salvos de cada situação da vida, mas teremos a maior salvação necessária, que é a salvação dos nossos pecados. Eu tenho duas aplicações para nós pensarmos aqui, meus irmãos. A primeira é para aqueles que ainda não confiam em Cristo como o seu Salvador. Se você ainda está nesse mundo e sofrendo porque não tem a salvação de Deus, a única coisa que a palavra nos diz para fazermos é confiarmos em Deus. Confiarmos em Jesus e unicamente Jesus, como aquele que já veio, já morreu pelos nossos pecados e nos salvou da situação impossível, que é o pecado. Se você ainda não confia em Cristo e ainda não tem a salvação, a sua ação, na verdade, é muito simples. Confie em Deus com o coração e confesse que Jesus é o seu Salvador. E assim, você certamente será salvo e assim certamente terá a paz que somente Cristo pode dar. E a segunda aplicação é para você que talvez já conheça a Deus como seu Salvador, já tenha a salvação em Cristo Jesus. A aplicação é: confie em Deus nas situações da sua vida de fato. Leia a Bíblia, compreenda o que ela diz sobre Deus e aplique esse conhecimento à sua situação. E assim você terá uma vida de paz diante de Deus. Louve, engrandeça e glorifique a Deus todos os dias pela bênção maravilhosa da salvação dos pecados que Ele te deu, que é o mais importante que nós precisamos. E continue confiando em Deus. Porque se Ele já te deu a salvação dos pecados e já deu o mais precioso, que é o seu Filho, quanto mais as pequenas coisas e quanto mais a paz dEle. Isso a palavra diz, Ele nos dá. Aquela paz que excede todo o entendimento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra e agradecemos, porque ela nos mostra como nós devemos agir e como deve ser o nosso sentimento, mesmo em situações de grande dificuldade, em situações que parecem impossíveis ao homem. Pedimos sua graça sobre nós para que nós, conhecendo a sua palavra, conhecendo quem tu és, possamos ter o mesmo sentimento que houve também em Davi, de paz, de podermos deitar
pegar no sono e acordar no dia seguinte sabendo que Deus nos faz repousar seguro. Pedimos, Pai, nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a termos uma vida que agrada ao Senhor e que façamos como Davi também fez e os grandes homens da Bíblia, confiando no Senhor as coisas que são impossíveis para nós. Façamos o que o Senhor requer de nós. Trabalhemos, busquemos a Ti, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e saibamos que as outras coisas serão acrescentadas pelo Deus do impossível. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.